E aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Eu tô trazendo pra vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5. E na última aula a gente aprendeu mais um pouquinho aí sobre programação, sobre algoritmos. A gente viu aqui o conceito de variáveis e conseguiu criar um sisteminha bem legal aqui também dentro do Unity, né? Com só entendendo o que é, né, o conceito de variáveis, a gente conseguiu criar esse efeito de acelerar o nosso helicóptero, né? Conforme o valor da variável velocidade vai aumentando, ele vai ou indo para frente ou indo para trás, né? E a velocidade também com que o helicóptero está se movendo, a hélice também está rodando, tudo é variável conforme o valor da variável. Olha só que beleza, olha que coisa linda, que frase bonita que o tio Bruno acabou de fazer. E isso só vendo mesmo o conceito simples, o conceito básico do que é uma variável. A gente pode entrar aqui no script de novo, dar só uma olhadinha, só para a gente relembrar. E tá aqui o script, olha só. A gente criou três variáveis e conforme o valor da minha velocidade é alterado, o translate é alterado também e o rotate do meu filho, que a gente viu também esse conceito, né, de que todos os componentes, todos os objetos, tudo aquilo que a gente tem aqui do lado, quando eu crio um objeto também é um tipo de variável, a gente pode acessar ele criando uma variável daquele tipo e depois associando um valor a ela. Então a gente viu também este conceito, a gente vai ver isso mais pra frente porque tem mais coisas que a gente pode estudar em relação a isso, coisas mais complicadas até, tá ok? Mas na aula de hoje a gente vai estudar mais uma parte básica também de programação, mais uma parte básica de algoritmos, que são as estruturas de decisão. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais com lógica. Eu acredito que agora vocês vão se sentir mais programando realmente o seu jogo. A gente vai começar a fazer uma ação dependendo da ação do usuário. Ou seja, a gente vai pegar uma ação que o usuário fizer, transformar isso numa ação dentro do jogo, tá bom? E mais uma vez eu peço que vocês prestem bastante atenção. Se tiverem qualquer dúvida ou se o código de vocês tiver qualquer erro, por favor, comente o código inteiro para mim aí na descrição, nos comentários aqui do vídeo, que eu te ajudo a achar o erro, o que está acontecendo de errado. Vai ser importante tanto para vocês conseguirem, né, arrumar o seu erro, caso vocês não consigam arrumar sozinho, quanto também para eu ver o que é que está tendo mais dificuldade com quem está errando, né? Qual que é a parte que está sendo mais difícil de vocês entenderem, e assim eu poder focar melhor aqui os tutoriais também, tá? Então essa interação de vocês, ela é muito interessante, ela é muito especial, e ela é muito funcional, por isso também acaba ajudando muito mais pessoas quando você comenta a sua dúvida, quando você fala aquilo que você errou, pode ajudar muito mais gente que pode estar errando a mesma coisa, tá ok? Então, pra gente entender primeiro, agora vamos para a aula em si, né, pra gente entender esse conceito do que é uma estrutura de decisão, bora criar aqui um novo scriptzinho. Vou até clicar já em cima da minha bala aqui, criar um novo JavaScript com botão direito, né, Create New JavaScript, e esse aqui vai ser o script decisão, velho. Ele vai decidir muita coisa pra gente. Decisão entra em ação. Vou tirar esse tio aqui porque eu até posso criar o script com o tio, mas acaba gerando um monte de erros mais pra frente, pode acontecer um monte de coisa errada mais pra frente. Então, sem caracteres especiais quando você criar seu script ou criar sua variável. Coloque ele sempre com letras maiúsculas ou minúsculas só para poder diferenciar, um underline de vez em quando, uma letra ou um hífenzinho de vez em quando também pode ser que ajude, a letra não, né, um número pode ser que ajude, mas fuja de caracteres especiais, acentos, tios, essas coisas não coloque, ponto principalmente não coloque, nada disso, tá? Deixa só a letra aqui normal. Vamos abrir o nosso querido script aqui no MonoDevelop, lindo e maravilhoso, aqui está ele, e agora a gente já tem aqui nosso script decisão também em cena. Então vamos lá, primeiro de tudo, né, vamos entender o que é o conceito de estruturas de decisão. E o melhor jeito de você entender isso é você pensar como que um jogo funciona, tá bom? Vamos pegar um conceito simples de jogo, que é a movimentação de um personagem, tá bom? Basicamente o personagem se movimenta quando você aperta uma tecla, não é isso que acontece? Então se, por exemplo, vamos pensar aqui no teclado, se eu apertar a tecla D, na maioria dos jogos, o personagem vai fazer uma movimentação lateral. Ok? Se eu apertar a tecla W, o personagem vai fazer uma movimentação para frente, vamos pensar assim. Então, toda essa estrutura que eu estou fazendo da minha frase, né, se eu apertar uma tecla, o personagem faz determinado movimento, é justamente a lógica que a gente vai utilizar para a criação das nossas estruturas de decisão. É isso mesmo que ela vai fazer um se. Dentro da minha função update, por exemplo, ela vai estar rodando durante todo o tempo do meu jogo, vocês já sabem disso. Se um evento tal acontecer, determinadas ações vão ocorrer. Se esse evento não ocorrer, essas ações não vão acontecer. É isso que a gente vai estar fazendo com a estrutura de decisão. A gente vai estar separando o nosso código para quando acontecer uma ação, quando acontecer um evento, a gente executar aquela ação. Quando não acontecer, ele simplesmente passa direto naquele código, tá bom? E o código em si é dessa maneira. A gente falou, né? Se
tal tecla for apertada, se tal evento ocorrer. É justamente isso. O evento que a gente vai estar chamando, né? O evento não, né? A estrutura que a gente vai estar chamando é a estrutura do if. O ifzinho lindo aqui, maravilhoso. Quando você criar ele, dentro dos parênteses você vai colocar qual que vai ser a ação que tem que ser testada para ver se ela vai estar dando certo ou errado, tá? Aqui então a gente vai começar a ver nossos primeiros testes lógicos também, tá ok? E tudo aquilo que for ser executado, caso o se seja verdadeiro, vai estar dentro sempre também de chaves, tá bom? Dentro de chaves. E aí prestem bastante atenção. Na linha do meu se, eu não vou colocar ponto e vírgula no final. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui no final, eu estou finalizando ele justamente depois que eu testei se é verdadeiro ou falso aquela minha ação. Se o meu se foi verdadeiro ou se foi falso. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, acabou o meu se dentro desse ponto e vírgula. Essas chaves vão executar de qualquer maneira. Se não tiver o ponto e vírgula, aí não. Aí o meu se vai durar para tudo aquilo que tiver dentro dessas chaves. Tá ok? E eu vou começar justamente o meu se com esse exemplo que eu dei para vocês de apertar uma tecla, porque dentro do Unity a gente tem funções que fazem justamente esse teste para a gente já. Eles verificam se uma tecla está sendo pressionada ou não, tá ok? E tudo isso a gente vai achar dentro da nossa querida função aqui, ó. Vou até digitar ela aqui em cima para a gente poder ver mais sobre ela, né? Que é a função input. Dentro do meu input, quando eu apertar o botão aqui, ó, a gente tem todas as ações que a gente pode fazer de teste de inserção de informação do usuário, seja via teclado, via mouse, via tela touch, tudo vai estar aqui dentro, tá bom? Até acelerômetro, um monte de coisa, ó. Todos os eventos que o usuário pode inserir uma informação para o jogo vão ser descritos aqui dentro da minha função input. Então eu posso dar uma olhadinha aqui e ver um monte de coisa. Beleza? Ó, tem get button, get key up, não sei o que lá, get touch, get rotation, tem um monte de coisa aqui, tá bom? As funções que a gente vai estar utilizando a princípio para poder, por exemplo, testar se o usuário apertou uma tecla do teclado ou não, é essa daqui, ó, get key. E a gente tem três ações para ela. A get key, que retorna para mim verdadeiro, né, quando o usuário está apertando uma tecla, e a gente vai definir qual tecla é essa. Enquanto ele estiver apertando ela, essa função vai retornar verdadeiro para mim. Lembra que as variáveis que eu falei para vocês de teste lógico, né, as variáveis booleanas? Então, ele vai retornar para mim uma variável booleana que pode valer verdadeiro ou falso. Se eu tiver com um get key, se eu estiver apertando uma tecla, ele vai retornar verdadeiro para mim. Quando eu não estiver apertando a tecla que eu estou testando, ele vai retornar falso. O get key down, ele é diferente. Ele não é enquanto você está apertando, mas assim no momento que você apertou a tecla. Naquele momento que você apertou a tecla, ele retorna true para mim. Enquanto você manter a true verdadeiro, tá? Entenda o verdadeiro. Enquanto eu tiver com a minha tecla pressionada, ele não vai retornar verdadeiro para mim, ele vai retornar falso, tá ok? Quem testa para ver se a tecla está pressionada é o get key. Se eu pressionei a tecla é o get key down, e se eu soltei a tecla, no momento que eu solto a tecla, é o meu get key up, tá ok? E o resto da estrutura é o seguinte, vamos primeiro ver aqui o get key. Se eu apertei, aí eu vou abrir e fechar parênteses, e aqui dentro eu vou colocar em string, né, ou seja, entre aspas, a tecla que eu quero testar. Vamos testar primeiro aqui a tecla W, para a gente poder fazer um testezinho. Então, ó, eu vou criar aqui uma variável. Isso aqui é só para a gente poder também entender um pouquinho do conceito das variáveis do tipo booleana. Eu não preciso criar essa variável para fazer esse teste. Eu poderia automaticamente pegar o meu input, getKW, e colocar aqui dentro do if, dentro do parênteses do if, que ele já iria fazer o teste para mim. Então, aqui, mas para a gente poder também testar um pouquinho das variáveis booleanas, eu vou fazer da seguinte maneira. Opa, eu apaguei a linha inteira. Então, o Ctrl Z aqui de novo. Eu vou criar uma variável do tipo booleana aqui, tá bom? Então é var, a gente vai poder criar uma variável. O nome dela vai ser a variável apertou W, tá? Porque eu estou testando a tecla W só para a gente fazer esse teste mesmo. E ela vai ser uma variável do tipo boolean, a variável do tipo booleana, boolean. Apertou W é o meu teste, e o meu apertou W vai receber justamente, vou tirar esse if aqui e tirar essa outro parênteses aqui, ó, ele vai receber justamente o resultado desse teste que eu estou fazendo. O cara apertou a tecla W, ele está apertando a tecla W, né? Com o getKey eu estou perguntando isso, ele está apertando a tecla W. E aqui dentro do meu if eu vou fazer o seguinte teste. Se por acaso a minha tecla apertou o W, né, a minha variável apertou o W, for igual, aí prestem atenção, igual significa que eu estou pegando um valor e inserindo dentro da minha variável, e para eu fazer o teste lógico, se uma variável é igual a outra, eu tenho que utilizar dois iguais, tá bom? Se eu utilizar um igual só, eu estou falando para ele que ele está pegando aquele valor e inserindo na minha variável, e não é isso que eu quero testar para ver se a minha variável é igual ao resultado que eu estou procurando. No caso, o resultado verdadeiro, eu já tenho que escrever em inglês aqui, ó, true. Então, se a minha variável apertou o W for igual a true, eu vou colocar aqui a ação que eu quero que ele realize. No caso, vamos fazer o seguinte,
Vamos vir aqui na nossa variáveis aqui, ó. Vamos fazendo mais uma vez o nosso objeto ser acelerado, tá ok? Vou copiar essa linha aqui do transform, .translate, show de bola. Vou vir aqui para decisão e eu tenho que criar essa variável velocidade também. Então vou copiar aqui também, só para a gente já ter essa variável. Perfeito, vou colocar ela aqui em cima e vou definir ela como uma velocidade normal, tá? A princípio. Vamos colocar ela com 10, só para ele poder acelerar ela. 10 até que é muito, vamos colocar 2 só. E para ele ir para frente é menos 2, né? A gente viu ali que os valores negativos que estão jogando ele para frente para a gente na perspectiva que a gente está tendo do objeto. Então tá perfeito. Então o que eu estou falando para o meu algoritmo aqui, né? O que eu estou falando para o computador executar para mim? Primeiro de tudo, dentro da minha função update, isso aqui vai realizar o tempo todo, né? Na minha função start eu faço a minha velocidade receber menos 2, depois eu vou para minha função update. E que realiza durante todo o tempo de jogo. Então ele vai ficar sempre testando. Vamos dizer que no primeiro momento eu não estou apertando a tecla W. Então a minha variável apertou vai fazer esse teste para mim. Input get kW. Eu estou apertando a tecla W, ele vai retornar para mim que falso. Eu não estou apertando a tecla W. Então essa variável vai valer falso. E quando chegar aqui no if ele vai perguntar: apertou é igual a verdadeiro? Como aqui está valendo falso, não é igual a verdadeiro, então ele vai pular essa linha que está aqui dentro e vai executar a linha aqui de baixo. Como não tem nada para poder executar aqui embaixo, ele vai voltar lá em cima no update e vai fazer o teste de novo. Vamos dizer que nesse momento eu estou apertando a tecla W sim. Então a minha variável apertou o W vai fazer o teste e o input get key. Eu estou apertando a tecla W? Tá sim, cara. Então ele vai receber true, minha variável booleana, e aí na hora que eu fazer o teste aqui embaixo, ele vai perguntar, ó, se a minha variável apertou W é igual a true, nesse momento ele é, então aí sim ele vai entrar nessa linha aqui de baixo e vai executar para minha ação de fazer o meu objeto transladar 0 na velocidade, 0 em x, 0 em y, e o valor da minha velocidade, da minha variável velocidade, né, que é menos 2, no eixo z, tá bom? E aí sim ele vai executar a ação de jogar a tecla para mim. Então eu vou salvar, só para a gente poder já ver esse script aqui em ação. Vamos vir aqui nessa bola, remover o script variáveis de ontem, da última aula aqui, né? Vamos remover ele, remove component, pegar a nosso script de decisão, colocar aqui na bolita de novo, tá ok? E percebam que agora apareceu duas variáveis pra gente aqui, né? O apertou o W, como ela é uma variável do tipo booleana, a representação gráfica dela é um checkzinho, onde aqui ela tá valendo true e sem marcar nada ela tá valendo false. E a minha variável velocidade, a gente coloca o valor para ela porque ela é uma variável do tipo inteiro. Então, a princípio não tem nada de diferente aqui. Então vamos ver quando eu começar o meu jogo se ele vai estar executando a ação conforme eu pedir, né? Então guardem a tecla W, quando eu apertar ela, aí sim vai executar a minha ação. Tá ok? Então vai estar ali. Ele está valendo menos 2, eu não apertei a tecla W, então ele não está fazendo nada. A partir do momento que eu apertar a tecla W, esse valor aqui, vocês vão ver que ele vai dar um checkzinho, ele vai marcar, e ela vai começar a valer true e vai fazer o meu helicóptero andar para frente de novo, tá bom? Que é menos 2 aqui porque é por causa da orientação, né? O eixo dele está marcado para frente. Mas vamos lá, vamos apertar a tecla W aqui, vamos ver se acontece mesmo a ação. 1, 2, 3 e já! Olha que beleza! Acelerou, soltei a tecla W, ele parou, porque eu não estou mais apertando a tecla W. Vou até voltar aqui, ó, só para vocês terem mais uma vez a noção. Olha só. Apertei, soltei, apertei, soltei, apertei, soltei. Ou seja, ele está executando conforme realmente eu pedi. Se eu apertar e segurar, ele vai indefinidamente ali, ó, levar o meu objeto para frente. Então, a gente viu já dois conceitos bem legais aqui, né? Que é o conceito da variável booleana, que eu tinha prometido mostrar para vocês. Vou até dar um enter aqui para vocês verem melhor. E a estrutura de decisão, como que ela vai funcionar, né? Ela vai sempre fazer esse teste para mim. Se o teste retornar verdadeiro, ele vai executar as linhas de dentro aqui do meu código. Como eu disse para vocês, eu não preciso criar uma variável tipo booleana para fazer esse teste com o input. Eu poderia automaticamente pegar aqui, ó, colocar o meu input.getKey aqui dentro. Posso até comentar essa linha, né, do comentário, que a gente ignora aquela linha na hora de executar o código, tá? Então ele está executando só essas 3 linhas aqui de baixo, né? 1, 2, 3, 4. 4 linhas, contando aqui as aspas. As aspas não, as chaves. Olha que bonito, são só 2. Vamos voltar aqui. Já salvei, beleza. E vamos vir aqui, ó. Se eu apertar a tecla W, eu não vou mexer com o valor da variável apertou o W, porque agora não está executando nada, né? Então eu vou apertar o W, ele vai andar para frente. Não vou mudar esse valor, mas ele vai estar executando o teste lógico para mim, porque essa função, ela já retorna uma função, ela já retorna um valor, né, booleano para mim, verdadeiro ou falso. Se eu estiver apertando, ele retorna verdadeiro. Se eu não estiver apertando, ele retorna falso, tá ok? E bom, qualquer tecla
de caractere que a gente quiser colocar é dessa maneira, é simples, é só a gente vir aqui e colocar entre as aspas o valor da tecla que a gente quer testar. Se eu quiser pegar uma tecla especial, como por exemplo Ctrl ou espaço ou escape ou então um Enter, aí já é um pouquinho diferente, já vou mostrar aqui logo para vocês que a gente vai ter que fazer acesso a uma outra função. Até teria como a gente colocar aqui em texto, só que você teria que lembrar o nome dela em texto também, é meio complicado de vez em quando você lembrar. Quando você esquecer o nome da tecla, você vem cá e coloca keycode, tá bom? É a função que a gente vai estar fazendo acesso, ponto, e procura aqui a tecla que você quer. Por exemplo, se você quer apertar a tecla Shift, mas tem duas teclas Shift no teclado, né? A Shift do lado esquerdo e a Shift do lado direito. Então você tem que informar qual o lado também do Shift que você quer. Então no caso é o Left Shift, que é o... cadê? Left Shift. A gente tem o Shift do lado esquerdo, e se eu quiser o Shift do lado direito é o Right Shift. Beleza? Right. Eu sou péssimo para escrever o Right Shift, que é o Shift do lado direito. Então a gente tem esses dois para a gente poder pegar, e se eu quiser qualquer outra tecla que tenha dois lados também, a gente tem que sempre colocar, né, o Right ou Left para ela. Por exemplo, se eu quiser o Ctrl, ele tem aqui também. Se eu quiser o Alt, tem aqui também, olha lá. Beleza? Right Alt. Se eu quiser o espaço, é Space. Space, né, sem um L na frente. Aí eu pego a tecla espaço, o escape, né, que é o S aqui em cima, é o escape, o Enter é o return, tá bom? O Enter é o return, vou até deixar ele aqui, ó. Vamos acelerar agora com o return. Vamos dar um Ctrl S, ele vai fazer o teste para mim. Se eu estiver apertando a tecla Enter, ele acelera. Vamos dar um play aqui, e eu vou apertar a tecla Enter, e ele vai acelerar. Soltei a tecla Enter, ele para de acelerar. Beleza, pessoal? Então a gente vê aqui um conceito bem simples, um conceito bem básico, mas que a gente já conseguiu fazer uma ação melhor aqui dentro do nosso jogo. Agora o nosso objeto ele está respondendo conforme a nossa ação. Apertei a tecla Enter, aí sim ele vai começar a acelerar. Tá, ok? Então com isso a gente já consegue criar um negócio bem legal, que é um controle simples para o nosso primeiro jogo aqui, né? Vamos pensar assim. Eu vou arrumar aqui a cena para poder ficar um negócio mais legal. Vamos pegar primeiro a nossa câmera e vamos tirar ela dessa perspectiva e vamos fazer ela ficar mais próxima ali da bola. Eu vou filiar minha câmera à bola aqui. Vou zerar as posições dela no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, e vou zerar as rotações também para ela poder ficar o mais próxima possível na minha câmera. Beleza. E agora sim, eu vou chegar lá um pouco para trás, vou chegar lá um pouco para cima. Perfeito. Deixa eu ver, agora ele está olhando para frente realmente da minha bola. Perfeito. Eu vou pegar também a minha bola e vou colocar numa outra posição aqui, de modo que fique mais tranquilo da gente ver a movimentação dela, tá bom? Eu vou chegar um pouquinho mais pra cá, não pode ser pro outro lado, pode ser pra cá, em que eu coloquei as montanhas num lugar muito bom, né? Pode ser assim, a princípio, pode ser dessa maneira, tá bom? Só pra gente poder ver melhor aqui a cena. Eu vou pegar minha câmera, vou chegar um pouco mais pra trás, um pouco mais pra cima, e vou rotacionar ela pra baixo, pra gente poder ver o helicóptero. Perfeito. E eu vou deixar a câmera afiliada à mesma bola, porque eu quero que conforme a bola for se movendo, a minha câmera siga a bichinha, siga a coitada. Perfeito? Show. Agora vamos fazer o script mesmo. Vamos criar aqui... Eu vou fazer em cima da decisão mesmo, somente ter... Não, vamos criar um script mesmo. Movimentação. Criar um novo JavaScript aqui. O nome dele vai ser Movimentacão. Sem o tio, sem nada, para poder não dar erro. Beleza? Para a gente facilitar a nossa vida. Vamos abrir ele aqui no MonoDevelop. Abriu. Vamos lá, vamos copiar aqui algumas coisas, porque a gente já tem qualquer coisa pronta, né? Vamos pegar o nosso input.getKey aqui para ajudar a gente. Vamos pegar também ali a velocidade, aqui na decisão. Agora não vai precisar receber -2, ela pode receber um valor positivo mesmo, porque a câmera agora está olhando para o lugar certo, né? Vamos pegar aqui também a variável velocidade, perfeito. Trabalhando com ela de novo, então se eu quisesse declarar de novo, var, velocidade, o tipo da variável que eu quero estar trabalhando, show de bolas. E agora a gente vai fazer um controle simples. Vamos fazer aqui, ó, quando eu apertar a tecla espaço, eu vou acelerar, tá ok? Então aqui eu vou procurar a tecla espaço, ponto, space. Eu quero que ele acelere para frente. Não, vamos fazer com o W, né? W vai para frente, S vai para trás, A vai para a esquerda e D vai para a direita. A gente faz todo esse translate aqui com ele. Então vamos apagar aqui o keycode, eu não preciso disso. Eu poderia até colocar aqui keycode.w. Eu tenho todas as teclas aqui dentro do meu keycode. Tá bom? Posso, por exemplo, colocar aqui, ó, e trazer o W para mim. Poderia fazer dessa maneira, mas eu vou fazer com o W em texto mesmo, só para a gente ter esse exemplo ainda. Tá, ok, ó. Então W aqui, coloca sempre o W minúsculo, tá? O caractere que você estiver procurando minúsculo.
E o teste que eu vou fazer é o seguinte: se eu apertar a tecla W, eu quero que ele vá para frente. Aí eu já posso até aproveitar para mostrar para vocês um outro conceito. Por exemplo, se eu estiver apertando a tecla W e apertando a tecla S, vai ocorrer um conflito, né? Porque ó, o meu W ele vai jogar para frente e o meu S, vamos copiar aqui, ó. Se eu estiver apertando a tecla S, eu quero que ele vá para trás, então eu vou colocar um sinal de menos aqui para ele poder ir para trás. Contudo, se eu estiver apertando os dois, vai gerar meio que um conflito, né? Na primeira linha ele vai jogar ele a velocidade de 2 para frente, e na segunda linha aqui embaixo, quando eu fizer o segundo teste, ele vai jogar a tecla S para baixo. Eu posso fazer isso mesmo, eu posso apertar várias teclas ao mesmo tempo, e se ela estiver sendo pressionada, ele vai retornar verdadeiro para mim e vai fazer a ação. Ok? E eu tenho formas dentro das minhas estruturas aqui de decisão de barrar para que isso não aconteça, para que se acontecer a primeira ação, eu não faça uma outra determinada ação que seja contrária a ela. Para isso a gente vai utilizar o conceito do se não, ou seja, se eu estiver apertando a tecla W, faça essa ação, e se eu não estiver apertando ela, você faz a ação você testa, né, para ver se a ação do else está funcionando ali, do S está funcionando ali. Eu falei else porque justamente o comando que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, else, e aí dentro das chaves do else, eu vou colocar o teste para que quando eu não estiver apertando a tecla W, ele teste para poder ver se a minha tecla S está sendo apertada. Olha só, a gente pode unir esse conceito aqui e já criar um controle bem mais funcional, que não vai ter esse erro lógico que a gente pensou ali, né? Só dentei um pouquinho melhor aqui, chega um pouquinho mais para frente para o texto ficar mais bonito, porque eles estão dentro de outras chaves. Então, ó, se eu estiver apertando a tecla W, ele faz essa ação, e se eu não estiver apertando a tecla W, aí sim ele vai poder testar para ver se eu estou apertando a tecla S. Tá ok? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui para as outras duas teclas que a gente tem, que é a tecla A e a tecla D. A gente escolhe uma delas para poder ser a mais forte, vamos dizer assim, né? A primeira que eu vou testar, vamos fazer aqui com A. E aí eu preciso saber, vamos criar uma outra velocidade aqui, ó, uma outra variável, né? Para a gente poder jogar ele para a esquerda ou para a direita, que vai ser velocidade lateral, tá bom? Vai ser o nome dela aqui, ó. E a velocidade lateral vai ser um pouquinho menor que a minha velocidade para frente. Vamos colocar lá valendo 1. Tá bom? Para ele poder ir um pouquinho mais devagar para os lados. E a minha velocidade lateral vai ser ela que eu vou fazer aqui o translate com ela, né? Só que aí o translate vai ser no eixo X. Então aqui vai ser velocidade lateral, o primeiro teste que eu vou fazer, 0 e 0. Só que eu tenho que olhar lá em jogo mesmo para saber se positivo realmente com a tecla A eu vou para o lado certo, e se negativo eu vou para o lado certo com a tecla S, tá bom? Tem que fazer esse teste lá no código. Se tiver, é só inverter o sinal que vai dar tudo certinho. Se tiver errado, né? Então tá. O que eu estou testando aqui? Vamos estudar esse algoritmo aqui. Vamos ler ele a princípio, né? Na minha função update eu vou ficar testando aqui para verificar. Se eu estiver apertando a tecla W, eu vou executar a ação que está dentro do if. Se não, eu vou poder fazer o teste para ver se eu estou apertando a tecla S. Se eu tiver, executa aqui dentro. Se eu não estiver apertando nenhuma das duas, ele não vai fazer ação nenhuma de alterar a velocidade dele no eixo Z. Perfeito. Aí depois aqui embaixo, eu testo para ver se eu estou apertando a tecla A. Se tiver, eu vou fazer ele transladar no eixo X com a velocidade lateral que eu defini lá, que é 1, né? E se eu estiver apertando a tecla, se eu não estiver apertando a tecla A, ele vai fazer o teste para mim na tecla S, não é a tecla S, é a tecla D, por favor, Bruno. E ó, é importante você ler o código para você também identificar erros que você possa ter cometido. Você lendo, você acha eles facilmente. Então, se eu estiver apertando a tecla D, eu faço o contrário da minha tecla A. Em vez de ser positivo aqui, vai ser negativo, mas se estiver errado, a gente inverte o sinal e vai estar tudo certo. Então, vamos salvar aqui. Perfeito. Vamos vir aqui no nosso componente, na nossa bolinha. Vou remover esse componente de decisão aqui, né? Esse script de decisão. Remover o componente e vou colocar o script de movimentação nele. Show de bola. E agora, vamos ver, quando eu apertar o play aqui em game, vamos ver se quando eu apertar a tecla W ele vai para frente. Se eu apertar a tecla S, ele tem que ir para trás. Show de bola. Se eu apertar o A, ele tem que ir... Aí, eu tenho que inverter. O A está indo para direita e o D está indo para esquerda. Então, vamos lá inverter o sinal. Só vim aqui, ó. Tiro o menos daqui e coloco o menos aqui em cima. Ctrl S. Quando eu vim aqui para o Unity, ele já vai automaticamente trocar para mim. Quer ver, ó? Olha lá, rodou o script, compilou de novo, e ele trocou, eu estava apertando a tecla A até para vocês verem esse momento exato que ele troca o valor para mim. Então agora eu consigo acelerar o meu jogo, olha só que beleza. Consigo ir para frente, para um lado, para a esquerda, para a direita, para trás, para o outro lado. Show de bola, nosso helicópterozinho aqui, ó. E eu posso ter que colocar mais ações. Eu posso colocar aqui dentro da minha função update uma coisa que vai estar sempre acontecendo, que é a minha hélice girar, tá bom? Vamos criar de novo aqui uma variável para ser a nossa hélice, né? Vamos chamar ela de hélice mesmo.
do tipo transform, porque eu preciso pegar um objeto em cena. Transform, faltou um S aqui. Beleza. Ele vai ser um objeto em cena, mas durante todo o jogo eu quero que ele fique rodando, não importa. Então transform.rotate, eu quero que ele rotacione no eixo Y, pode ser uma velocidade fixa de 10, tá bom? E aqui 0 de novo. Beleza. Agora eu só preciso vir aqui em cena e fazer a minha hélice ser associada à variável hélice aqui, tá bom? Meu cubozinho, eu vou colocar ele como sendo realmente a minha variável hélice. Show de bola. Isso aqui vai executar independente de eu estar apertando uma tecla ou não, porque ele está fora de qualquer if. Tá até aqui em cima, mas eu poderia colocar ele cá embaixo. Fora de qualquer if, fora de qualquer coisa, então ele vai estar sempre sendo executado. Então a minha hélice vai sempre estar girando, independente de eu estar apertando tecla alguma ou não. Então a minha hélice está girando. Se eu aperto para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se eu aperto para a direita, ele vai para a direita. Para frente, para trás, para trás. Então está executando tudo que eu quero. Show de bolas. Ó. Uma coisa que muita gente pode perguntar também é como fazer os botões do mouse funcionarem. Então vamos fazer o seguinte: quando eu apertar o botão esquerdo do mouse, eu vou rotacionar o meu objeto para a esquerda, e quando eu apertar o botão direito do mouse, ele vai rotacionar para a direita. A gente pode fazer testes também para ver se eu estou apertando o botão do mouse. Então vamos cá, vamos só dar uns enters aqui para a gente ter mais espaço, para a gente poder trabalhar. E vamos fazer essa estrutura, vai ficar bem louco. Vamos fazer mais um teste lógico aqui, né? Mais um ifzinho. A gente vai também usar o input, só que agora a gente não vai usar a função getKey, a gente vai utilizar uma outra funçãozinha que tem aqui dentro, que é input.getMouseButton, tá bom? E a gente tem a mesma estrutura aqui, mouseButton é enquanto eu estiver apertando o botão do mouse, mouseButtonUp é no momento que eu clicar, tá bom? Com o botão do mouse, e o bottom mouse up é no momento que eu soltar o clique, tá bom? Down quando eu apertar, up quando eu soltar. Aí ele vai executar o if para mim, vai ser true só naquele momento. E o get mouse button, enquanto eu estiver apertando a tecla, no caso aqui o botão do mouse, enquanto eu estiver clicando, ele vai executar a ação e vai ser isso que a gente vai estar utilizando. E a estrutura aqui é um pouquinho diferente, porque eu não vou colocar o nome da tecla, eu vou colocar um número referente para ela dentro dos meus parênteses aqui, onde 0 é o botão esquerdo, 1 é o botão direito e 2 é o scroll do mouse. E se seu mouse tiver mais botões, aí conforme ele for, por exemplo, tiver 12 botões, então ele vai até o caractere 11, porque ele vai de 0 até 11, são 12 dígitos, né? Então até lá ele vai acessar os valores. Eu não sei se vai diretamente dessa forma, mas o 1, 2, o 0, o 1 e o 2, como todo mouse tem essas três teclas, vai sempre funcionar. Isso aqui eu já garanto para vocês. Mais teclas no mouse, eu acredito que seja só mesmo você colocar aqui o valor correspondente à tecla, e você tem que ver lá testando para saber qual valor corresponde a cada tecla do seu mouse, tá bom? Mas eu vou definir aqui a princípio o 0 e o 1 só, que a gente vai estar trabalhando só com os botões esquerdo e direito do mouse, tá bom? Então quando eu clicar com o botão esquerdo, né, eu vou querer que o meu objeto rotacione. Para rotacionar, eu vou utilizar o rotate, vai ser no eixo Y, então vamos criar também uma velocidade de rotação aqui, ó. var velocidade de rotacão. Mais uma vez do tipo float, para a gente poder fazer continhas com ela. E vamos fazer aqui ela receber um valor, vai ser um pouquinho maior aqui, vamos colocar 2 de rotação, tá bom? 2 de rotação. Então vou pegar minha variável velocidade de rotação, já vou deixar ela aqui embaixo para ficar mais fácil de acessar ela. E o que a gente vai fazer vai ser um transform.rotate, a gente quer rotacionar o objeto quando apertar a tecla. E mais uma vez a gente testa para ver se está certo aqui os valores que a gente vai colocar como rotação, tá? Rotate, quero que ele rotacione no eixo Y, vamos até olhar aqui para vocês verem que é o eixo Y mesmo. Se eu pegar meu objeto, entrar aqui em rotação, e se eu mudar o valor dele no eixo Y, aí ele vai fazer a ação que eu quero que ele faça essa ação aqui, ó. Beleza? Então eu estou alterando o valor no eixo Y, e é nele que está acontecendo a rotação do objeto no eixo que eu quero realmente. Então, perfeito, é isso mesmo. Venho para cá, então ele vai rotacionar 0 no eixo X, ele vai rotacionar uma velocidade qualquer aqui, que a gente definiu lá, que foi 2, né, na velocidade de rotação, e 0 no eixo Z. Perfeito. Se eu não estiver apertando o botão 0, porque também é uma ação que vai dar conflito, né, eu vou anular a minha ação se eu não estiver utilizando o 0 aqui e apertar o 1 também. Se eu apertar os dois botões ao mesmo tempo, vai anular a minha ação. Então eu vou colocar aqui o else, né? Se eu não estiver apertando o 0, quero que ele teste para mim ver se eu estou apertando o button 1, que é o botão esquerdo do mouse. Mas a gente faz aquele teste para saber se está correto ou não. Depois a gente troca aqui os valores, tá bom? Vou fazer dessa forma para ficar mais legal.
mais intuitivo. Acho que eu tenho que dar mais um espaço aqui, só ficar indentado igual o outro lá de cima. Assim mesmo. Ctrl S e vamos ver. Vamos apertar aqui o play. E vamos lá. Cliquei com o botão esquerdo, ele está indo ao contrário. Cliquei com o botão direito, ele está indo para o outro lado. Então eu vou inverter aqui realmente o sinal. Mais aqui embaixo e menos aqui em cima. Consegui fazer o mesmo erro 2 vezes. Olha só que cara inteligente que eu sou. Vou apertar aqui o play. E agora sim, ó, foi para a esquerda, foi para a direita. E a gente tem um controle, ó, completo aqui do nosso helicópterozinho. Olha só que beleza. Olha que coisa linda. Olha que coisa sensacional. Tá azul aqui porque lá no objeto, ó, tá vendo? Tá vendo essa montanha azul aqui, ó? Com certeza na hora que eu coloquei aqui em cima do terreno, aonde o brush parou por último foi naquele exato ponto. Tá bom? Se eu vier aqui na elevação de terreno, colocar em cima desse cara aqui, ó, e voltar aqui pro jogo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso de voltar pro jogo. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Teria que, deixa eu ver, apertar um escapezinho. Tem alguma forma de eu voltar aqui pro jogo. Aí aquele ponto aqui que eu tô com o mouse em cima, aí ele que vai estar azul no caso, tá? Mas ali eu não vou conseguir fazer ele voltar naquele determinado ponto. Ou não, tá azul mesmo, olha só. Que doideira, que bug, rapaz, isso é bug. Achamos um bugzinho aqui no nosso terreno, achei que era alguma coisa do brush, mas não é do brush, é bug do terreno mesmo. Vamos tentar achar lá de novo. Vamos vir aqui pela frente, olha, ele tá ali, ó, tá azul mesmo, cara. A não ser que eu tenha criado essa textura azul aqui, não lembro, né? Pode ser isso também. Vamos ver aqui dentro das nossas texturas se tem alguma coisa azul. Ah, tem, é isso aqui, ó. Não é bug não, é burrada minha mesmo. Eu esqueci que eu tinha criado essa textura azul aqui das setinhas. Mas tudo bem, tá tranquilo então agora. Não tem mais medo de bug. Mas tá aqui a nossa movimentação, a princípio bem simples. E vocês estão vendo que ele não está respeitando física nenhuma. O nosso helicóptero está entrando aqui de boa dentro das montanhas, porque na próxima aula a gente vai trabalhar só com esse sistema de física aqui do Unity. A gente vai fazer o nosso helicóptero respeitar qualquer montanha, qualquer colina que tiver aqui, ó, para ele não ultrapassar ela, tá bom? A gente vai fazer alguns testes para poder fazer isso, e a gente vai fazer o nosso helicóptero ficar mais realista também. Eu vou acelerar ele enquanto eu estiver apertando a tecla W. Enquanto eu estiver apertando ela, ele vai ter velocidade para poder se sustentar no ar, e quando eu soltar a tecla W, eu quero que ele comece a cair, comece a sofrer efeito da gravidade realmente. Então a gente vai trabalhar para que isso funcione também, tá ok? A gente vai ter um helicópterozinho mínimo aqui que funciona de um jeito legal, e se bobear a gente faz até o nosso helicóptero atirar também. Pode ser que a gente trabalhe com isso. A gente vai trabalhar então toda a parte de física do Unity na próxima aula, mas eu acho que eu já vou terminar por aqui, porque a gente já tem um controle bem legal, bem maneiro, já dá pra gente andar com o helicóptero por onde a gente quiser. Tá bom? Olha só, que beleza, que coisa linda. Vou até dar um Maximize On Play aqui pra ficar mais bonito ainda. Olha que beleza, nosso helicóptero. Nosso helicópterozinho tá funcional, tá legal por enquanto, né? Tá de boa, com um script relativamente simples. A gente só fez testes lógicos para poder criar essa movimentação. A gente não fez nada muito sofisticado aqui dentro. A gente fez só teste, a gente ficou só fazendo um if. Se eu apertei tal tecla, faz essa ação para mim. Se eu apertei tal botão do mouse, faz essa ação para mim. Se eu estou apertando, né, tal botão do mouse ou tecla, faça essa ação para mim. E olha só, já temos um controle, já temos até um pseudo jogo aqui, ó, de helicóptero, que a gente pode fazer para ele caçar objetos, para ele poder ganhar pontos caso pegue o objeto e tudo mais. E toda essa parte de pontuação, de verificação se o cara está perto de um objeto ou não, se ele sofreu dano ou não. Tudo isso a gente vai utilizar o if para fazer os testes pra gente. Então isso aqui, pra mim, é a hora que você realmente começa a programar. Quando você entende o que são estruturas de decisão, você realmente tá programando, porque agora você tá pegando uma informação, interpretando ela para ver se ela é verdadeira ou falsa, e aí, dependendo desse resultado, você executa uma ação. E você pode aumentar isso mais ainda utilizando aqui o else. Igual eu mostrei para vocês, ó, se eu apertar uma tecla ou outra, só a tecla mais forte que vai estar funcionando. Então eu vou apertar os dois cliques ao mesmo tempo, ó. Clique para esquerda e clique para direita, ele só está executando um clique do botão esquerdo do mouse. Ele não está testando o clique do botão direito. Se eu soltar o botão esquerdo, aí sim ele faz o teste do botão direito para mim. Olha que maneiro, olha que legal. É a mesma coisa pro W e o S, ó. Tô apertando os dois juntos aqui, podem acreditar em mim, e ele não está executando a ação do S. Se eu não tivesse esse else, vou até tirar aqui só para vocês verem que realmente dá errado, ó. Vou tirar o else aqui e vou tirar o else aqui. Vamos dar um Ctrl S. Volto aqui pro jogo, vou apertar o W e o S junto, e olha só que coisa bonita, o helicóptero não sai do lugar. Até seria interessante, né, ser desse jeito, né? Ele não sai do lugar, ele executa uma ação e desfaz ela, executa uma ação e desfaz ela. Seria até interessante estar desse jeito mesmo, porque ninguém vai ser, né, o cara não vai apertar as duas teclas ao mesmo tempo. But, você pode criar essa hierarquia, né, colocando else, para saber qual tecla é mais forte do que a outra, entre aspas, né?
e aí você define. É também uma forma de vocês estudarem, né? O senão, ele é muito importante, caso você não queira fazer uma ação, você faz outra. E você pode fazer ifs encadeados também, eu poderia ter um if aqui em cima, e depois dentro desse if fazer um outro teste, e depois desse teste fazer um outro if, e aí só se todos aqueles ifs forem verdadeiros, a gente faz a ação, e eu vou ensinar mais pra frente pra vocês os operadores lógicos que podem minimizar esse número de linhas que você vai estar utilizando para criar esse monte de if um dentro do outro, tá bom? É um negócio legal, a gente vai ver mais pra frente, mas vamos parar por aqui, só pra gente já ter mais ou menos essa lógica aqui em mente, estudar ela, entender o que está acontecendo aqui, ó. Minha hélice sempre roda, se eu aperto o W, aí ele vai para frente, se eu aperto o S vai para trás, o A para a esquerda, D para a direita, e os botões do mouse, Get Mouse Button, o 0 é o botão direito, 1 é o botão esquerdo, e a mesma coisa, se eu estiver apertando, ele vai fazer uma ação, se eu não tiver, ele vai testar para ver se está fazendo a outra ação, se eu estou apertando um outro botão, né, para fazer a ação secundária, tá bom? Lembrem-se sempre disso, guardem esse if, ele é muito importante, a gente vai utilizar ele muito daqui para frente, vai fazer vários testes aqui dentro, nosso if aqui é o meu melhor amigo dentro da programação, o if resolve muitos problemas para mim, espero que resolva muitos problemas para vocês também, tá ok? Mas é isso, era isso que eu queria estar passando para vocês, era isso que eu queria estar ensinando, e na próxima aula então a gente vai ver mais sobre a física do Unity e fazer o nosso helicóptero parar de entrar dentro das montanhas aqui, ó, ele vai respeitar essa colisão, ele vai bater na montanha realmente, e a gente vai fazer também essa velocidade aqui de movimentação dele e tudo mais, não ser mais em função do update em si, porque esse jogo que a gente tem aqui, esse pseudo-jogo, em computadores diferentes ele vai ter uma velocidade diferente, tá bom? Em tempos diferentes do computador também, ele vai ter velocidade diferente porque ele está todo relacionado ao update. Daqui pra frente a gente vai fazer todas as nossas velocidades dentro do jogo serem respectivas ao tempo. Vai ser tantos metros por segundo, a uma velocidade fixa por tempo, olha só, aqui deu até uma travada, vocês viram que o objeto aqui travou em tudo, ó. Ele deu uma travada legal, deu um lag legal. Se a gente estiver utilizando a lógica que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, esse erro não iria acontecer, ou se acontecesse ele ia ser bem mais suavizado, porque a gente não estaria utilizando o processo em si, mas um outro componentezinho, uma outra função para poder equilibrar isso aqui em função do tempo, tá bom? Que o tempo ele é fixo, já o meu processador ele pode ter velocidades diferentes. Tá bom, meus amigos? Mas era isso que eu queria estar mostrando pra vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. O comentário de vocês é importante demais. Se o código de você deu qualquer erro, coloque ele na descrição do vídeo pra mim. Eu já vou começar a deixar os códigos também pra vocês poderem estudar na descrição do vídeo. Vai estar aí para vocês poderem baixar, tá bom? Se eu não tiver colocado, por favor, puxa minha orelha para poder colocar para vocês. Mas o código é simples, o código é bobo, até faço ele de novo se eu tiver esquecido de colocar. Mas vai estar sim, vai estar na descrição do vídeo, o script da movimentação. E os outros também eu já vou deixar para download. Vai estar num arquivo zipado, você pode baixar o script para poder dar uma olhada nele. Tá ok? E é isso, queria mesmo agradecer mais uma vez aí a atenção de vocês, muito obrigado mesmo por todos os comentários, todo mundo que está apoiando o vídeo, dando gostei e tudo mais, vocês sabem que isso ajuda por demais aqui o tio Bruno, valeu mesmo por esse apoio ao canal Games Indie, qualquer coisa, mais uma vez, não deixe de comentar, e é isso, abração a todos vocês, e até o próximo vídeo, fui!